Um livro que usa uma linguagem de fácil entendimento traz a ideia de que o cérebro determina quem somos e o que fazemos. Os autores explicitam que o nosso cérebro tem dois lados, esquerdo e direito. O cérebro esquerdo ama e deseja a ordem, é lógico, literal, linguístico, gosta de palavras e linear, põe as coisas em sequência ou ordem. O cérebro direito é holístico e não verbal, enviando e recebendo sinais que permitem que nos comuniquemos com expressões faciais, contato visual, tom de voz, postura e gestos. Em vez de detalhes e ordens, nosso cérebro direito se importa com o quadro global, o significado e a sensação de uma experiência e é especialista em imagens, emoções e lembranças pessoais. Em termos de desenvolvimento, crianças muito pequenas têm o hemisfério direito predominante, especialmente durante os 3 primeiros anos de vida. Elas ainda não dominaram a capacidade de usar a lógica e palavras para expressar sentimentos e vivem sua vida completamente no momento. Mas, quando uma criança pequena começa a perguntar por quê o tempo todo, sabemos que o cérebro esquerdo está realmente começando a entrar em ação. Para vivermos uma vida equilibrada, significativa e criativa, repleta de relacionamentos conectados, é fundamental que nossos dois hemisférios funcionem juntos. Se o cérebro direito assumisse o controle e ignorássemos a lógica do esquerdo, sentiríamos como se estivéssemos nos afogando em imagens, sensações corporais e o que poderia se parecer com uma inundação emocional. Mas, ao mesmo tempo, não queremos usar apenas o cérebro esquerdo, separando nossa lógica e linguagem dos sentimentos e das experiências pessoais. Isso pareceria um deserto emocional. Com a abordagem do cérebro inteiro, compreendemos que normalmente é uma boa ideia discutir mau comportamento e suas consequências depois de a criança se acalmar, uma vez que momentos de inundação emocional não são os melhores para se aprender lições. Uma criança pode ser muito mais receptiva quando o cérebro esquerdo estiver funcionando novamente, e a disciplina poderá, assim, ser muito mais eficiente. Uma das melhores maneiras de promover a integração é ajudar a recontar experiências assustadoras ou dolorosas, envolvendo o cérebro esquerdo, ordenando os detalhes e traduzindo a experiência em palavras, tendo então usado o cérebro direito ao revisitar as emoções que sentiu. Às vezes, pais evitam falar sobre experiências perturbadoras, achando que ao fazerem isso, reforçarão o sofrimento dos filhos ou piorarão a situação. Na verdade, contar a história é frequentemente o que as crianças precisam fazer, tanto para encontrar sentido do evento, quanto para prosseguir para um lugar onde consigam se sentir melhores a respeito do que lhes aconteceu. Escadaria mental, integrando os andares de cima e de baixo do cérebro. Imagine que seu cérebro é uma casa, com um andar de baixo e um de cima. Os cientistas dizem que essas partes mais baixas são mais primitivas, porque são responsáveis por funções básicas, como respirar e piscar, por reações inatas e impulsos, como lutar e fugir, e por fortes emoções, como sentir raiva e medo. O seu cérebro do andar de cima é completamente diferente, é mais evoluído e pode dar-lhe uma perspectiva mais completa do mundo.
é onde ocorrem os processos mentais mais intricados, como pensar, imaginar e planejar. Enquanto o cérebro do andar de baixo já está bem desenvolvido no nascimento, o cérebro do andar de cima só estará totalmente maduro aos 20 e poucos anos. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual as crianças não costumam ser muito boas em usar as partes superior e inferior do cérebro juntas. Seu cérebro do andar de cima ainda está se desenvolvendo. O outro motivo principal tem a ver com a parte específica do cérebro de baixo. A amígdala. Sua função é processar e expressar emoções rapidamente, em especial raiva e medo. Essa pequena massa de matéria cinzenta é o cão de guarda do cérebro, mantendo-se sempre alerta a momentos em que possamos nos sentir ameaçados. Ao perceber perigo, pode assumir completamente ou sequestrar o cérebro do andar de cima. É o que nos permite agir sem pensar. O problema, porém, é que, especialmente em crianças, a amígdala é acionada e bloqueia a escadaria que liga o cérebro do andar de cima com o do andar de baixo. É como se um portão de bebês tivesse sido instalado na parte de baixo da escada, tornando o cérebro do andar de cima inacessível. É claro que tal fato intensifica o outro problema que acabamos de discutir. Não apenas o cérebro do andar de cima está em construção, mas mesmo a parte dele que funciona se torna inacessível durante momentos de grande emoção ou estresse. Tomada de decisões de qualidade. Uma grande tentação dos pais é tomar decisões pelos filhos, para que sempre façam a coisa certa. Mas, com a maior frequência possível, precisamos lhes proporcionar experiências para que tomem decisões por si mesmos. Tomada de decisão exige funcionamento executivo, que ocorre quando o cérebro no andar de cima avalia diferentes opções. Considerar várias alternativas concorrentes, bem como os resultados dessas escolhas, confere experiência ao cérebro do andar de cima de uma criança, fortalecendo-o e permitindo que funcione melhor. Controlando as emoções e o corpo. Outra tarefa importante e difícil para os pequenos é manterem-se no controle de si mesmos. Assim, precisamos dar-lhes habilidades que os ajudem a tomar boas decisões quando estiverem incomodados. Use técnicas com as quais você provavelmente já está familiarizado. Ensine-os a respirar fundo ou contar até 10. Ajude-os a expressar seus sentimentos. Mesmo crianças pequenas têm capacidade de parar e pensar, em vez de machucar alguém com as palavras ou os punhos. Nem sempre tomarão boas decisões, mas quanto mais praticarem alternativas que não sejam partir para o ataque, mais forte e capaz se tornará o cérebro do andar de cima delas. Autocompreensão. Uma das melhores maneiras de promover a autocompreensão em seus filhos é fazer perguntas que os ajudem a olhar além da superfície do que compreendem. Por exemplo, por que você acha que fez aquela escolha? O que fez você se sentir daquele jeito? Quanto mais seus filhos pensarem no que está acontecendo dentro de si, mais desenvolverão a capacidade de compreender e reagir ao que está ocorrendo nos mundos dentro e ao redor deles. Empatia. Empatia é outra função importante do cérebro do andar de cima. Quando fazemos perguntas simples que nos estimulam a considerar os sentimentos do outro, estamos construindo a capacidade de nossos filhos sentirem empatia. Ao atrair a atenção do seu filho às emoções de outras pessoas durante encontros do dia a dia, você pode abrir novos níveis inteiros de compaixão dentro dele e exercitar o cérebro do andar de cima. Moralidade.
Todos os atributos de um cérebro do andar de cima bem integrado culminam em um dos mais importantes objetivos que temos em relação a nossos filhos: uma forte noção de moralidade. Quando as crianças tomam boas decisões, enquanto se controlam, trabalhando com empatia e autocompreensão, desenvolverão a noção de moralidade sólida e ativa, não apenas de certo e errado, mas também do que é para o bem maior, além de suas necessidades individuais. Os exemplos que você dá, para o bem e para o mal, causarão um impacto na forma como o cérebro do andar de cima de seus filhos se desenvolve. Toda essa conversa sobre o poder de moldar a mente de seus filhos e influenciar o futuro pode parecer intimidadora no começo, especialmente se considerarmos que os gênios e as experiências afetam as crianças de diversas maneiras que os pais simplesmente não podem controlar. Se você realmente entendeu o conceito de o cérebro da criança, sabe que é possível se libertar dos medos de não estar fazendo um trabalho bom o suficiente com seus filhos. Não é sua responsabilidade evitar todos os erros, nem retirar todos os obstáculos da frente deles. Ao contrário, sua função é estar sempre presente e conectar-se com eles durante os altos e baixos da jornada da vida. A ótima notícia que o cérebro da criança traz é que, mesmo os momentos mais difíceis que enfrentamos com nossos filhos e até os erros que cometemos como pais, são oportunidades para ajudá-los a crescer, a aprender e se desenvolver como seres felizes, saudáveis e completamente eles mesmos. Em vez de ignorar grandes emoções ou desviar a atenção de seus filhos das dificuldades, você pode alimentar o cérebro deles, auxiliando-os a enfrentar esses desafios, estando sempre presente, fortalecendo o laço familiar e ajudando-os a se sentirem sentidos, ouvidos e cuidados.